Deus havia predito. Ele toma da água do ribeiro, bebe da água do ribeiro, e os corvos vêm 2 vezes no dia, pela manhã e pela tarde, trazer pão e carne para Elias. Só que Elias havia profetizado por ordem de Deus uma seca. Então a seca chega e o riacho, o ribeiro, seca. E aí a gente chega no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta e habita ali, porque tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Aqui a gente já tira uma primeira lição. Quando Deus permite que uma porta se feche, é porque Ele já tem outra porta preparada. A gente às vezes não entende, mas às vezes Deus fecha uma porta, mas é porque Ele já tem outra porta aberta. O ribeiro secou. Você não pode ficar aí, o ribeiro secou, você vai morrer. Você tem que participar da providência de Deus. E a providência só acontecerá, preste atenção, habita ali. Ali onde? Em Sarepta. Elias só desfrutaria da providência de Deus em Sarepta. Não adiantaria ele ir para outra cidade, porque a ordem de Deus é Sarepta, habita ali, porque foi ali que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Em outro lugar não tinha preparado por Deus para ali alguém que eu iria sustentar. Era em Sarepta. Se Deus enviar você para algum lugar dizendo que tem sustento, que tem mantimento, que tem porta aberta, que tem bênção, vá, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Mas Elias não questiona, versículo 9 e 10. Ele se levanta e vai. Deus diz: levanta-te e vai. E o texto diz: e Elias se levantou e foi. Quando a Bíblia está repetindo as ações, primeiro Deus dizendo: levanta e vai. Aí Elias levanta e vai. É porque a Bíblia quer frisar que Elias obedeceu exatamente às determinações de Deus. Deus disse: levanta, ele se levantou. Deus disse: vai, ele foi. Obedeceu a Deus, sem questionar. E Elias vai para Sarepta. Quando ele chega lá, versículo 10, ele se depara na entrada, na porta da cidade, na entrada da cidade. Na realidade não é porta em sentido literal, porta que quer dizer entrada ou frente da cidade, porque a cidade era pequena, não era murada, como as grandes cidades. Quando Elias chega ali, ele se depara com uma cena, uma mulher, e ele identifica que é viúva, porque o texto diz uma mulher viúva que estava apanhando lenha. Deus tinha dito para Elias que uma mulher viúva o iria sustentar. Presta atenção, Deus muitas vezes se utiliza de coisas que para nós são insignificantes para cumprir em nossa vida, na vida do seu povo, o seu propósito, a sua palavra e abençoar os seus servos. Quem iria sustentar Elias, irmãos? Uma mulher viúva. Quem iria sustentar Elias? Uma mulher viúva. E detalhe, pobre. Deus tem dessas coisas. Ele usa as coisas que para mim parecem ser insignificantes para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua palavra e para abençoar a minha vida. Deus gosta disso. Veja só, alguns exemplos. São 300 homens que vencem um exército de 120 mil homens armados. Estamos falando de Gideão. Deus deu vitória a Gideão. É um pré-jovem, quase jovem, não tem nem idade de ir para o exército, e com uma pedra e uma funda mata, desafia e destrói e mata um gigante guerreiro. Estamos falando. São 5 pães e 2 peixes que alimenta mais de 5 mil homens. Estamos falando de Jesus, estamos falando de providência divina. É o testemunho simples, mas contundente de uma menina na casa de um homem que serve outros deuses, que tem fama, que é honrado, mas que não tem Deus. Mas por causa do testemunho simples, mas contundente de uma menina, ele conhece Deus e é curado de uma lepra. Deus usa coisas pequenas, como segundo aos Coríntios 1, 27 e 28, ele usa coisas pequenas para confundir as grandes, coisas que não são, para confundir as que são. Não menosprezemos as coisas pequenas. Deus chega e encontra a mulher,
apanhando lenha. Algumas versões dizem cavaco, são lascas de madeira. E Elias se reporta àquela mulher, aborda aquela mulher e pede água e depois pão. Ele pede água para beber e a mulher faz menção de que vai pegar água, versículos 10 e 11. E aí ele diz, traga para mim também na sua mão um pouco de pão. A mulher não tem dificuldade em atender Elias no seu primeiro pedido, água. Mas quando Elias faz o segundo pedido, a mulher fica em dificuldade de atendê-lo, por causa da circunstância, da situação que ela está vivenciando. Versículo 12, a gente encontra as palavras dessa mulher dizendo: vive o Senhor teu Deus. Ela de alguma forma identificou que Elias era um homem de Deus, era servo de Jeová. Vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem um bolo completo, nem um bolo inteiro, tão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Ela está falando a verdade, ela está sendo sincera. Ela tem desejo de ajudar aquele homem que está faminto, vindo de viagem, mas ela não tem condições, porque a condição dela é de escassez, de desesperança, de falta de perspectiva para o futuro. Olha o que ela diz: eu não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Escassez. Ela diz: e vês aqui, tenho apanhado esses cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Falta de perspectiva para o futuro, desânimo, desesperança. Ela tinha um único alimento, ia provar dele e depois esperar a morte. Era a situação dessa mulher. Mas veja só, uma situação em que predomina a escassez, até mesmo a desesperança e até mesmo a falta de perspectiva para o futuro, é um cenário ideal para o Senhor Deus realizar um grande milagre. Glória a Deus. Quando Elias ouve as palavras da mulher, aí Elias diz: não temas. Aí Elias faz um teste de fé. Vá e faça como você disse, mas faça disso primeiro para mim, um pouco, uma porção. Primeiro para mim, depois vai e faça para você e para o seu filho. Aí Elias profetiza: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Nós precisamos ouvir pessoas que digam para nós, para a igreja, para mim e para você: assim diz o Senhor. Tem muita gente dizendo: eis que eu te digo. Para mim não importa. Eu quero saber o que Deus tem para dizer. Elias não fala de si mesmo. O que Elias está transmitindo é uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: não vai haver falta de alimento. A farinha não vai acabar e o azeite também não, até o momento em que Deus der chuva sobre a terra. Glória a Deus. Olha o que a mulher faz. A mulher corre e vai. Versículo 15. E foi e fez como Elias tinha dito. A mulher creu e obedeceu. Foi e fez. Creu e obedeceu. Foi e fez conforme a palavra do Senhor através de Elias. Tanto Elias quanto aquela mulher só desfrutaram da providência de Deus porque confiaram e obedeceram. Elias confiou em Deus e obedeceu em Deus quando Deus manda ele, envia ele para Sarepta. E a mulher da mesma forma, quando recebe a palavra de Deus. Veja bem, ela estava atenta, ela não era tola. E eu acredito que ela de alguma forma tinha se expressado e o Deus dos céus ouviu. Porque as palavras de Jesus sobre ela, lembrando esse fato, é que Elias foi enviado a Sarepta, aquela mulher viúva. Deus tem controle e exerce esse controle sobre todas as nações. Mesmo em países e nações ímpias onde servem a deuses falsos,
alguém que manifesta um temor em Deus, uma crença em Deus, a confiança em Deus, mesmo em momento difícil, o socorro de Deus ali também chegará. Ela tem dificuldade de atender o primeiro pedido, mas quando ela ouve que é Deus Jeová prometendo, ela corre e faz exatamente como a palavra do homem de Deus, conforme a profecia feita por Elias. Deus é poderoso para mudar quadro, para mudar situações, para mudar condições. Ele é poderoso para fazer. Talvez alguém entrou aqui nessa noite, um irmão, uma irmã, em condições semelhantes, em condições parecidas. Talvez no início de desesperança. Irmãos, irmãs, nós somos homens, somos falhos. Muitas vezes a desesperança bate na porta, muitas vezes a descrença bate na porta. Lembremos-nos de um homem que leva a Jesus seu filho, e há 12 anos aquele menino, há sobre ele uma influência maligna, e o homem leva ele até os discípulos, e os discípulos não conseguem fazer nada. Depois Jesus se aproxima e ele apresenta o caso, a situação a Jesus, e Jesus pergunta para ele: há quanto tempo isso acontece? E ele diz: desde que ele era criança. E aquele homem diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem já havia buscado, já havia batido em tantas portas, e a solução para aquela situação, para aquele problema não havia chegado. Pode acontecer que ao passar dos anos a situação comprima, mas qualquer um de nós fique mais difícil, a desesperança chegue a bater na porta. Mas crendo no Senhor, mesmo no momento difícil, mesmo achando que não há mais esperança, o Senhor se levantará, se manifestará, e nós desfrutaremos da providência de Deus. Desfrutaremos da providência de Deus. Elias, ele é bênção para aquela mulher, e aquela mulher é bênção para Elias. Preste atenção. Não é à toa que você conheceu o irmão A ou a irmã X ou B. Quando nós nos reunimos, quando chegamos a congregar juntos, tem propósito de Deus aí. É para que você seja bênção para outros, e que os outros sejam bênção para você. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um administre o dom aos outros como recebeu, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o próprio texto ainda diz: porque a graça de Deus é multiforme. Deus trabalha de maneiras diversas, de maneira muito diversificada. Então não rejeite, não despreze o dom que há no irmão, e se ele é usado por Deus, aceite a bênção, seja abençoado, seja edificado, porque não nos conhecemos à toa, há propósito de Deus aí. Deus não permite que as histórias das pessoas se cruzem ou se encontrem simplesmente por isso, mas há propósito de Deus aí. Elias foi ser bênção para a mulher, mas a mulher foi bênção para Elias. Verdade. Quando Elias encontra ela, só voltando um pouquinho, Elias usa de percepção espiritual. Quando ele chega, a mulher está lá em frente. E Elias não achou aquilo à toa, não achou coincidência, como a gente costuma dizer, ele achou que era Jesusdência, não coincidência, porque Deus trabalha de uma forma especial e perfeita. Quando Elias chega ali, que ele vê aquela mulher, ele teve certeza: essa mulher dele, Deus não ia colocá-la na minha frente se não fosse ela. Lembram do servo de Abraão, quando vai lá nas terras dos seus ancestrais, entre os seus ancestrais, buscar uma noiva para Isaac? Ele ora ao Deus de Abraão, pedindo que o Deus de Abraão o abençoasse. Faz um teste, faz uma prova. A mulher que vinha aqui, e eu me dirigi a ela e pedi água, e ela deu água não somente para mim, mas também para os camelos, irmãos, 10 camelos, cada um toma cerca de 120 litros de água. Então a mulher era trabalhadora,
essa é a mulher que o Senhor tem escolhido para o meu servo, para o servo do meu Senhor, para o filho do meu Senhor Abraão. E ele fica ali, quando ele fecha a boca, aí vem uma mulher, e ele pede água, e a mulher faz exatamente aquilo que ele na mente tinha pedido a Deus. Não duvide quando você fizer alguns testes com Deus, e for algo sincero, for algo sério, porque Deus vai atender no tempo. Deus é poderoso, irmãos. Tem gente perdendo, tem gente se confundindo, tem gente recebendo gato por lebre, achando que foi Deus, e muitas outras coisas, porque não se comunica com Deus e não segue as instruções de Deus, e perde a providência e perde a bênção. Se você pedir a Deus, Deus vai dar, mas fique no lugar da posição. Se Deus mandar você levantar, você tem que levantar. Se Deus mandar você ir, você tem que ir. Se Deus mandar você habitar em tal lugar, você tem que habitar em tal lugar. Obedecer exatamente aquilo que Deus diz, porque Ele se responsabiliza pela sua palavra. E a bênção vem com a fé e a obediência. Elias e ela só foram agraciados por Deus com a providência divina, porque ambos, na história está aqui os detalhes, creram no Senhor e obedeceram. Creram e obedeceram. Amém. Se você puder pedir em nome de Jesus. Deus tem providência. Eu creio. Doenças, questões difíceis, algo na justiça, uma injustiça sofrida por alguém, uma calúnia, o filho, a filha, é financeiro, é espiritual, é algo na mente, não importa. Deus tem providência para você. Aqueles que o obedecem, Deus realiza milagres, Deus providencia. E só fechando aqui a última lição desse texto, o versículo 16 diz que aconteceu na casa daquela mulher exatamente como Elias profetizou, como ele mencionou ou predisse ali a palavra de Deus através do seu ministério. O Senhor falou através do seu ministério. Preste atenção, você deve ser bênção para a minha vida. Deus usa ministérios para abençoar vidas, famílias e para trazer à existência milagres. Precisamos acreditar em Deus. Deus não mudou. Eu sei que nessa noite, enquanto a gente ministra aqui, o Espírito Santo, que é poderoso, ele ministra muitas outras coisas na sua mente, fazendo ligações e fazendo aplicações. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos fazer uma oração agora. E eu sei que Deus se responsabiliza pela sua palavra. Existe da parte de Deus providência para mim e para você. Precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo, ao que Deus está falando, ao que Deus quer realizar. Acorde, desperte, abre os seus olhos, alargue a sua mente, perceba, tente captar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. E fique na posição, fique em obediência. Não importa se o ventre não pode mais gerar. A gente falou ali, comentamos ali na escola bíblica dominical. Deus, ele muitas vezes, ele tira de nós as possibilidades, as portas, os meios, até as ajudas, para a gente ficar, numa expressão, quase na mão, ou quase à mercê, para que ele manifeste o seu poder. Por quê? Porque ele não quer que a gente se baseie ou vivamos presos àquilo que está ao alcance da nossa mente, da nossa mão, do nosso bolso, do nosso esforço, da nossa capacidade. É quando perdemos tudo isso aí e Deus entra em ação e age e faz, a gente reconhece que não fomos nós, nem a nossa capacidade, nem a nossa ciência, nem a nossa esperteza ou sabedoria,
mas foi Deus, o seu poder e a sua palavra. Vou mencionar outra coisa aqui, já a gente encerra. Quando Elias faz o teste da fé para aquela mulher, eles olham, não temas, e o não temas de Elias está ligado ao teste. É como se ele dissesse: se você fizer primeiro para mim, Deus vai multiplicar, Deus vai operar o milagre. Elias, como representante de Deus, e priorizar ele como representante de Deus era priorizar Deus. Foi o que a mulher fez. Primeiro para o homem de Deus, primeiro para o representante de Deus, primeiro para Deus, primeiro para o reino, primeiro para Deus, primeiro para o reino. E Jesus menciona isso em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta inverter, buscar primeiro as outras coisas, que o reino não virá, a bênção não virá. Só virá quando buscarmos primeiro Deus e o reino. Deus e o reino. Mesmo que você não esteja acreditando muito que o milagre vai acontecer, eu ouso dizer nessa noite, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer no seu nome. Você vai contemplar o milagre. A sua família vai vivenciar o milagre. A sua congregação vai vivenciar o milagre. O problema vai ser resolvido, vai ser solucionado, porque mesmo a despeito de todas as coisas que nos cerquem, existe um Deus nos céus que vela pelos seus servos, que vela pela sua igreja. Deus não está surdo, Deus não está com seus olhos fechados, Deus não está alheio às situações, Deus está vivo. E Ele manda dizer a você nessa noite: vai entrar com providência, vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Amado Senhor eterno, bendito e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor, de exaltação para todo sempre.